Eu não sei se você lembra, semana passada, domingo passado, eu disse uma coisa aqui que talvez, e eu espero que a gente não passe por isso, mas pode ser que aconteça. Já pensou você chegar no céu e Deus se mostrar, vamos simbolizar aqui, metaforicamente, uma sala cheia de bênçãos. E ele dizia assim para você: ô meu filho, eu tinha tudo isso preparado para você, você nunca me pediu. Você não creu, você não me buscou. Olha, eu estava aqui, ó, pronto, com as minhas mãos abertas para oferecer isso para você. Obrigado. O Senhor, na parábola do filho pródigo, não é o texto que nós vamos ler, nós vamos, se você quiser ir abrindo a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 11. Na parábola do filho pródigo, no finalzinho, o filho mais velho diz assim: o Senhor, eu estive o tempo inteiro aqui, o Senhor nunca matou nenhum bezerro para fazer um churrasco para mim. Eu estava o tempo inteiro aqui, o Senhor nunca fez essa festa que o Senhor fez para esse infeliz que quase gastou tudo que a gente tinha. E aí o pai disse para ele: preste atenção, melhora o meu retorno para mim. Ele disse assim: meu filho, você estava aqui o tempo inteiro, isso aqui era seu. Estava tudo na sua mão. O que o pai estava dizendo para aquele filho mais velho? Olha, se você quisesse fazer um churrasco por semana, aqui os bois, as ovelhas, estava tudo aqui. Se você quisesse fazer uma festa, a gente faria, era tudo seu, meu filho. Estava tudo aqui, mas você não usufruiu disso, você não viveu isso. Você ficou tão garrado, tão limitado, tão preso a coisas que não eram as minhas coisas, não eram as coisas boas que eu tinha para você, e você está aí. Por isso você não está entendendo a graça que eu estou oferecendo ao seu filho. Tudo era seu. Se você estava aqui, ó, você podia viver tudo isso, você perdeu oportunidades. Então, meu irmão, não perca. Busque o Senhor, busque a bênção de Deus. Esse vídeo que eu passei hoje é para mexer com a gente mesmo, irmãos. Para a gente ver como aqueles irmãos, eles não tinham nada, humanamente falando. O templo deles lá, o espaço de culto deles não tinha teto e não tinha piso. As roupas que eles têm não são roupas deles, são roupas doadas. Os instrumentos, sem comentário. Mas não faltava, irmãos, a presença de Deus ali e a alegria do Senhor no coração daqueles irmãos. Nós somos o contrário. Nós temos teto, temos piso, temos roupas nossas, temos perfume, temos sandálias, sapatos, tudo de bom e do melhor. E às vezes, graças a Deus que não é sempre, não é com todo mundo, mas às vezes falta a alegria do Senhor no seu coração. Não é porque Deus não está aqui para oferecer, é porque nós ignoramos, ficamos tão agarrados, tão ligados a coisas que não têm valor, que no final não trazem nada. E a gente fica perdendo tempo, se achando, ou buscando coisas que não têm valor. Essa semana, na faculdade, eu estava vendo uma discussão lá, numa matéria lá, e aí eu sempre estou ali jogando as minhas sementes, né? E aí um professor que é desviado da igreja disse assim, falando sobre motivação, por que as pessoas estão sempre insatisfeitas, né? Por quê? Aí o professor, a razão para isso a Bíblia diz, é porque Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Há um anseio no coração do homem por algo maior. E esse algo maior, irmãos, tem nome, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Então quando a gente está aqui, irmão, aproveite. Quando você estiver na sua casa, aproveite. Quando você estiver na rua, aproveite, esteja na presença do Senhor, porque Deus te ama e Ele quer agir e fazer muito mais acontecer na sua vida. Eu quero falar hoje, o tema da mensagem é o seguinte: nós estamos no mês da família, e o tema do nosso mês é esse: minha família é de Jesus. Vamos falar juntos? Minha família é de Jesus. Você tem que falar isso, irmão, como uma declaração de fé. A minha família é de Jesus. Pode ser que você seja o único crente da sua casa. Você tem que declarar isso com fé. A Bíblia diz que a gente declara o que a gente crê. Se eu não creio, então é melhor não falar. Mas se eu creio, minha família é de Jesus. Eu estou orando, estou dando testemunho,
estou sendo sal e luz dentro da minha casa, e se meu pai não se converteu, ele vai se converter, a minha mãe, meu irmão, porque a minha família é de Jesus. Mas para isso acontecer, irmãos, é preciso que a gente haja, que a gente tome algumas atitudes na nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é esse: faça as escolhas certas e seja feliz. Então, eu quero que você me ajude aí, dê esse conselho para a pessoa que está do seu lado, para ele guardar o título dessa mensagem. Faça as escolhas certas e seja feliz. Viu, jovens? Façam as escolhas certas e sejam felizes. Viu, casal? Façam as escolhas certas e sejam felizes. Idosos, façam as escolhas certas e sejam felizes. Crianças, pastor, façam as escolhas certas e sejam felizes. Você viu que eu botei o pastor junto com as crianças, né? Irmãos, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, a gente vê Deus fazendo uma coisa que é muito comum na Bíblia, irmãos. Capítulo 11, versículo 26. O Senhor diz assim, através do servo dele: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção, verso 27, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Irmãos, amados irmãos, amigos, a sua vida, a nossa vida, ela é uma dinâmica constante de uma série de decisões. Se você está aqui hoje é porque você tomou decisões para estar aqui. Você tomou a decisão de separar uma roupa, você tomou a decisão de não fazer nenhum compromisso desse horário, você tomou a decisão de não ficar ligado na televisão, você tomou a decisão de tomar banho, se é que você tomou a decisão de botar um perfume, de pentear o cabelo, de vir andando, vir a pé, vir de bicicleta, e você está aqui porque você tomou decisões. Ninguém pegou você lá em transe e trouxe você como um sonâmbulo e colocou você sentado aqui. São decisões. E assim é na nossa vida inteira. Até mesmo quando a gente é criança, bebezinho, que a gente não tem ainda consciência plena daquilo que você está fazendo, mas você está ali, a criança está ali na simplicidade dela, na inocência dela, tomando decisões. Ela não sabe que um buraco de uma tomada dá choque, mas ela é levada pela curiosidade a colocar o dedo ali. Ela tomou a decisão de fazer isso. É assim a nossa vida inteira. O tempo inteiro, irmãos, nós estamos a fazer escolhas na vida. Então a questão não é se você está escolhendo ou não, é como você está, que escolhas você está fazendo. Que escolhas? Que escolhas você está fazendo na sua vida? E como o texto que nós lemos, irmãos, Deus o tempo inteiro, Ele nos chama a fazer escolhas decisivas. Aqui Ele está dizendo, através do servo dele, preste atenção, eu estou pondo diante de vocês bênção ou maldição. Deus está dizendo, qual é a escolha que vocês vão fazer? Eu quero ter uma família abençoada, mas que escolhas eu estou fazendo na minha casa? Em 1 Reis, eu vou ler vários versículos aqui, então preste atenção para você não perder o que eu estou dizendo. Se você quiser depois eu te dou a referência. A Bíblia diz, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar, ou seja, balançar, titubear entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Novamente, Deus falando, trazendo ao povo o desafio de tomar uma decisão. Qual é a decisão de vocês? Vocês vão seguir o Senhor, então sigam o Senhor. Se vocês querem seguir o mundo, Baal, então vá seguir o mundo, vá seguir Baal. Interessante isso aqui, porque não há a opção de ficar em cima do muro. Não há esse negócio. Olha, se vocês não quiserem servir a Deus, ou não quiserem servir Baal, há um meio termo aí, há um muro para vocês ficar em cima. Não existe em cima do muro, irmãos. Ou você vai ou você não vai. Em Josué 24:15, aquele texto famoso, Josué já no final quase da vida, já dando as últimas orientações ao povo, ele diz, olha, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir.
se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas aí ele diz, a escolha que ele fez, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É como se ele dissesse assim, eu e a minha família somos de Jesus. Eu tomei a decisão, agora eu não posso tomar a decisão por vocês. Eu sou o líder, estou apresentando a vocês. A quem vocês vão servir? Vocês vão seguir o mau exemplo dos seus antepassados ou vocês vão servir a Deus com a sua família? Eu quero dizer para vocês que eu tomei a minha decisão, Josué dizendo, eu e a minha família, nós vamos seguir servindo ao Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia mostra que, infelizmente, muita gente faz escolhas desastrosas na vida. Se a nossa vida ela é o resultado das decisões que a gente vai tomando dinamicamente ao longo de toda a nossa vida, por isso o tema, faça as escolhas certas e seja feliz, as escolhas desastrosas vão produzir coisas terríveis. Eu pensei só uma, que para mim já resume todas as más escolhas da vida. Houve um dia que Pilatos colocou Jesus e Barrabás diante da multidão. E ali ele disse, a quem vocês vão escolher? Diz o texto de Mateus 27 e 21. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, Barrabás, Barrabás. Aí na continuação, eles gritaram assim, todo o povo respondeu, que o sangue dele, ou seja, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quando eles falaram isso, eles não estavam falando do sangue de Jesus como bênção perdoadora, não, mas como sentença sobre eles, como dissesse assim, nós somos responsáveis pela morte de Jesus. E eles disseram, e essa é como se eles estivessem lançando uma maldição sobre eles mesmos, dizendo assim, e que essa sentença caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você consegue pegar o que eles estavam dizendo? Lançando sobre eles e sobre a família deles uma sentença. Sabe o que aconteceu, irmãos? 70 anos depois, mais ou menos, essa palavra se cumpriu. Roma invadiu Jerusalém, arrasou aquela cidade. E talvez muitos filhos, talvez não, muitos filhos daqueles que disseram isso naquele dia, foram mortos pelos romanos. O sangue caiu sobre eles. O juízo veio. Uma escolha desastrosa, uma escolha terrível. Não esqueça disso, os mais jovens, os que estão na meia-idade, mesmo os que já estão mais maduros. A sua vida é sempre o resultado das escolhas que você faz. Você já parou para pensar, por exemplo, por que tanta gente faz escolhas erradas? Porque o que eu estou dizendo aqui não é novidade. No fundo, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que se eu fizer uma escolha ruim, eu vou me dar mal. Todos nós sabemos que se eu fizer uma opção errada, aquilo não vai funcionar. Mas você já parou para pensar por que tantas pessoas estão o tempo inteiro fazendo escolhas erradas? Mesmo cristãos. Por exemplo, você ama uma pessoa, mas você acaba escolhendo magoar a quem você ama. Você fere, de repente, alguém que está do seu lado, seu melhor amigo, a sua esposa, o seu filho, o seu marido. Você acaba, às vezes, escolhendo ir por caminhos que vão destruir você mesmo. De repente, você olha para uma pessoa que tem um caráter totalmente desestruturado, mas você escolhe se relacionar com aquela pessoa. De repente, você conhece uma pessoa que você sabe que ele não é de confiança, mas você acaba se associando a ele. Conscientemente, não estou dizendo você ser enganado, mas você sabe que não pode confiar e confia. Você olha exemplos ruins do passado. Por exemplo, de repente, você teve um pai alcoólatra, mas você escolhe beber, usar do álcool, usar até de drogas, outras. Você, muitas vezes, acaba se mantendo no mesmo erro, sabendo, por exemplos de vida, que naquele caminho, vai acabar mal. Quantos bandidos, quantos malfeitores que estão presos e quando são soltos, voltam. Outro dia nós ouvimos uma palestra de uma
pessoa, um funcionário do IASES, que é um órgão lá em Linhares, que é, falando a grosso modo, é a prisão dos adolescentes lá. Os adolescentes infratores vão para lá. E ela estava dizendo que, agora eu não lembro o percentual, mas a maioria deles voltam. 80% volta depois de eles, no máximo eles podem ficar 3 anos, menor de idade, não pode passar disso. Mas muitos saem antes, com 6 meses, com 1 ano e meio. Eles saem e 80% volta a praticar os mesmos ou outros crimes e voltam para o mesmo lugar. Quem já visitou cadeia sabe que é o inferno nesse mundo. É terrível. Aí você fica pensando, como uma pessoa faz opção de ir e continuar mantendo o mesmo caminho errado? Você já parou para pensar por que você, mesmo sendo às vezes crente, você faz escolhas erradas na sua vida? Você sabe por que as pessoas... há uma característica humana de fazer escolhas erradas? A Bíblia ensina para nós o porquê, gente. A Bíblia diz que há uma força estranha, e não é a do Roberto Carlos, não, que está atuando no coração das pessoas, que a Bíblia chama de pecado. O pecado, ele não é uma coisa que está fora de você. O pecado é uma força que está dentro do ser humano. E essa força chamada pecado, ela é essa energia, eu vou ser redundante aqui, é essa força que energiza você a fazer escolhas erradas. A Bíblia diz, falando disso, em Romanos 7,5, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Paulo estava dizendo que houve um tempo na vida, ele estava escrevendo para crentes, que aquelas pessoas eram controladas pela carne. O que é a carne? É a natureza pecaminosa. De repente você sai de casa dizendo que vai fazer algo bom, mas durante o dia você começa a fazer opções erradas. Você começa a desejar o que não pode. Você começa a mexer aonde não deve. Você começa a alimentar sentimentos destruidores. Você começa a alimentar pensamentos de derrota, pensamentos pecaminosos, coisas que vão se somando e vão trazendo uma vida, como diz aqui, frutos para a morte. Por que isso acontece? Paulo diz em Romanos 7,19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Há essa força do pecado habitando no coração da humanidade, das pessoas. E essa força leva você a xingar um outro motorista no trânsito. Lá no seu carro está escrito, espero que não aconteça isso com o irmão, né? Comunidade Cristã Espaço da Graça. Salvação para todos. Aí quando o cara te fecha, você passa por ele e dá o dedo para ele. Essa semana eu estava em Vitória ontem, eu estava no ônibus, eu e minha filha. Uma pessoa estava no degrau da saída, no lugar onde não era para estar, porque o ônibus estava vazio. Aí ela atrapalhou uma mulher e uma adolescente que iam descer, aí a mulher reclamou, fica aí na porta. Aí a pessoa desceu. Lá em Jardim, perto do shopping. A mulher desceu. Quando a mulher desceu, a que estava errada, botou o dedo na janela e deu o dedo para outra. Na nossa frente, eu estava sentado aqui, ela estava aqui assim. Eu estava sentado no último banco. Não sei se a minha filha enxergou. Depois ela olhou para nós, deu um sorriso sem graça, a gente fingiu que não viu. Triste, irmãos. Essas são as pessoas. Aí essa pessoa, daqui a pouco, ela vai lá e vai protestar contra a injustiça, contra o que está errado na sociedade. Mas a sociedade, ela é o somatório dessas pequenas coisas, dessas escolhas erradas que as pessoas vão fazendo, inclusive nós crentes. O incrédulo, aquele que ainda não tem uma aliança com Deus, ele está escravizado a isso. Vou falar sobre isso já já. Porque a Bíblia diz aqui em João 8,34, Jesus declara isso. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem é o escravo? É aquele que é levado a fazer coisas que ele não quer fazer. Aquele que ele não tem a opção da liberdade, ele é escravo. Então, meu querido, essa força chamada pecado, ela está agindo na vida das pessoas, impulsionando, energizando, capacitando, fortalecendo você
não para fazer as boas escolhas da vida e ser feliz, mas para fazer as más escolhas da vida e ser infeliz. Isso está acontecendo. A Bíblia ensina para nós que há uma coisa chamada depravação total. O que é isso? É o fato de que o homem, quando foi criado por Deus, a partir do momento que ele pecou, ele caiu daquela situação privilegiada que ele vivia. E essa depravação, que é chamada na teologia, dessa queda, esse mal, ele contaminou cada aspecto da humanidade, irmãos. Por isso que nós temos que orar para a cura da mente, cura do coração, cura interior. Porque a alma foi ferida, a mente foi ferida, a personalidade, as emoções, a consciência, a razão, a vontade. Todas essas coisas foram manchadas pelo pecado. É por isso que há muita gente infeliz, há muita gente oprimida, há muita gente que quer fazer o bem, mas ele opta pelo mal. Toda essa tendência, irmãos, está ligada ao pecado, porque essa depravação levou a humanidade a se afastar de Deus. Em resumo, é por isso que as pessoas fazem tantas escolhas malditas e destruidoras em suas vidas. É por isso, irmãos, que a gente chega ali fora, vê coisas acontecendo amanhã, depois, e nós vamos ver isso durante a nossa vida. E queira Deus que eu e você não sejamos entre esses que vão fazer essas escolhas erradas. Podemos não acertar em tudo, podemos não ser capazes de tomar sempre a melhor decisão, mas nós não precisamos tomar essas decisões destruidoras, das quais eu estou citando aqui nessa noite. Faça as escolhas certas e seja feliz. Mas a questão é, como lidar com isso? Eu falei do lado mal. Como lidar agora com as escolhas excelentes? Como eu posso fazer escolhas excelentes? Eu falei por que você não tem feito. Agora, como é? Como é que nós podemos acertar? Como é que nós podemos ser capazes de fazer as escolhas excelentes? Primeiro, eu quero dizer como não ser capaz. Primeiro, não é uma questão de estudo, de um estudo formal, de você ser mais ou menos instruído. Se fosse assim, irmãos, o caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, um médico, uma enfermeira e uma assistente social estarem envolvidas na morte de um garotinho de 10 anos, né? De 10 anos, 9 anos, 11 anos. Se fosse uma questão se as mais escolhas da vida fosse uma questão de estudo, de formação, um assistente social é alguém que, teoricamente, deve ter um coração mais sensível a lidar com. O nome diz assistente social. Uma enfermeira, o que é uma enfermeira? É alguém que cuida de pessoas que estão fragilizadas. E um médico, cirurgião, pessoas com nível superior, pessoas formadas, preparadas. Mas o coração deles escravo do pecado, dominados pelo mal. Então, a capacidade que nós temos de fazer escolhas excelentes não tem nada a ver com a nossa formação. Não quer dizer que essas formações não sejam importantes, mas não são elas que vão determinar as escolhas excelentes da nossa vida. Deu para entender isso? Outra coisa, essas boas escolhas, essa capacidade da gente fazer escolhas excelentes também, não é uma questão de boa ou má criação familiar. É lógico que um filho bem criado tem todas as possibilidades de fazer boas escolhas, mas quantos filhos crescem em famílias boas, receberam boa educação, foram cuidados, não foram desamparados, tiveram alimentação, tiveram presente, tiveram brinquedo, tiveram ensino de moral, estudaram em boas escolas, mas na hora de fazer escolhas, fizeram escolhas erradas, terríveis. Viraram bandidos, marginais, estupradores, malfeitores, corruptos. Então isso deixa muito claro para nós que a capacidade de fazer escolhas excelentes não tem a ver com formação intelectual, não tem a ver com educação recebida em casa, no sentido de que eu fui criado, muito bem criado, então eu estou protegido de tomar más decisões. Não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então como é que funciona isso? Também não é uma questão de moral ou de boa vontade. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante no entendimento do Evangelho. Se a capacidade de tomar boas decisões e fazer escolhas excelentes fosse uma questão de moral, irmãos, se nós tivéssemos de tomar decisões boas e viver por nós mesmos, o Evangelho
se transformaria num mero conjunto de mandamentos morais. O evangelho seria simplesmente moralismo. E o evangelho não é moralismo. Moralismo humano. Porque o moralismo humano é incapaz de mudar as nossas vidas de verdade. Eu posso ficar aqui dizendo, olha, não fume, não beba, não roube, não adultere, não minta, não cole na escola, não engane as pessoas, não fure sinal, não dê fechada nas pessoas, não ultrapasse a velocidade, e etc, etc, etc. E você achar maravilhoso. Mas ali fora você já xingar o primeiro que aparecer na sua frente. Ali na pizzaria, alguém te dá um troco a mais e você ficar com um troco a mais. E por aí vai. Porque você estaria tentando tomar decisões pelo seu poder, pela sua capacidade. Seria apenas um moralismo. O evangelho não é um moralismo. O evangelho é algo sobrenatural. É algo espiritual. É algo que transforma. Então não é apenas questão moral, não é moralismo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Está claro para você? Se fosse, a gente ficaria aqui ensinando moral, ensinando ética. Não faça isso, não faça aquilo. Quando você conhece a Deus, você não precisa ficar ouvindo o que você não deve fazer, o que você não. Algumas questões são mais complexas, mas no dia a dia da vida, o próprio Espírito Santo vai dando discernimento a você. O seu coração vai sendo sensível. Você não se sente bem. Aquele que está próximo de Deus não se sente à vontade num antro de pecado. Alguma coisa incomoda, alguma coisa se move dentro dele. Não, esse negócio não é para mim. Essa conversinha aqui não está boa. Essa piada não está legal. Essa leitura não está abençoando. Essa imagem não está edificando. Essa conversa não é de Deus. Esse negócio não é de Deus. Quem tem sensibilidade espiritual sente isso, irmãos. E eu não estou dizendo de super crente, não. De crente. Estou falando de crente. Gente convertida. Gente que já conheceu a graça de Jesus. Sabe por quê? As boas notícias para nós é que é possível fazer e viver escolhas excelentes. Sabe por quê? Por causa do poder de Jesus operando em nós, irmãos. O poder de Jesus operando em nós, ele nos capacita para tomar decisões excelentes. Não é a moral, não é a intelectualidade, não é o ensino, a boa ou má criação em casa. Todas essas coisas têm o seu lugar, mas nós só podemos ser capazes de tomar realmente aquelas decisões excelentes, extraordinárias, maravilhosas, por causa do poder de Jesus que opera em nós. Paulo diz isso. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo dizia, olha, a minha capacidade para ser o que sou, para tomar as decisões que eu tomo, para servir como eu sirvo, para realizar o que eu realizo, não vem. E Paulo era um homem altamente preparado. Paulo era um homem altamente intelectualizado. Paulo era um homem altamente experiente, mas ele disse, a minha capacidade vem de Deus. Não vem de nenhuma dessas coisas. Essas coisas têm o seu lugar, têm a sua utilidade, mas tudo isso é nada se Deus não me capacitar. Se Deus não me der poder para amar o inimigo, se Deus não me der poder para cumprir o meu chamado, se Deus não me der poder para ser fiel a Ele, para ter uma vida que glorifique a Ele, a minha capacidade, a nossa capacidade vem de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. Antes éramos escravos do inimigo, mas agora nós fomos libertos. Sabe o que diz aqui? Se você foi liberto do pecado, meu querido, a energia, o poder que dominava você a tomar decisões erradas, ele já não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você entendeu o que eu falei? O poder do pecado foi quebrado na sua vida se você é salvo, se você é salva. Isso aí, irmãos, era para estremecer as cadeiras todas. Porque, irmãos, você foi liberto do poder do pecado. Essa energia que levava você a ser uma pessoa má, um homem mau, uma mulher má, essa energia do mal foi quebrada na sua vida. Hoje você peca não porque esse poder está dominando a sua vida, é porque você escolheu dar espaço naquele momento para o pecado. Mas você não é obrigado mais a pecar. Antes você pecava e não estava nem aí, você fazia, acontecia, realizava, e até você não tinha nem discernimento, muitas vezes, do mal que você estava causando. Mas agora, Paulo diz, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça.
Vocês não são mais escravos da injustiça. Vocês não estão mais debaixo do jugo de servidão do mal. Vocês agora são escravos da justiça. Vocês agora são libertos do pecado. Ou seja, a energia, o poder, a força que os levava a fazer as escolhas destruidoras, ela já não existe mais na sua vida. Isso significa que você está capacitado a fazer escolhas excelentes, irmãos. Escolhas abençoadas, escolhas de vitória, escolhas que vão trazer bênção para a sua vida, para os que estão ao seu redor e que vão trazer glória ao nome do Senhor. Mas tem mais. Paulo diz, em Romanos também, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas agora vocês não estão mais debaixo do pecado. Vocês não estão mais apoderados na mão do pecado. Vocês não estão mais agora sendo levados a fazer somente escolhas ruins. Sabe por quê? Porque vocês foram libertados do pecado. Vocês se tornaram escravos de Deus. E aí ele diz que por causa disso há novos frutos na sua vida. O fruto que colhe leva à santidade. Uma vida excelente. Santidade é uma vida excelente, irmãos. E o seu fim, ou seja, a colheita final é a vida eterna. Vida eterna significa vida de qualidade superior com Deus, irmãos. Ela não é eterna só porque ela vai durar para sempre, mas é porque ela é uma vida de excelência, uma vida de qualidade. Meu amado irmão, essas coisas precisam mexer conosco. Nós vivemos num mundo de... É por isso que Jesus disse, nós somos sal e somos luz. Por quê? Porque nós podemos fazer escolhas excelentes. E quando nós fazemos escolhas excelentes, nós sinalizamos para aqueles que estão desorientados, perdidos, que eles também podem fazer escolhas excelentes na vida deles. Que eles não precisam viver escravos das escolhas destruidoras, que há um poder. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Salvação significa o quê? Entre tantas coisas que ela traz para nós, poder para fazer escolhas excelentes, irmãos. Paulo continua. Agora, João, recebendo a revelação no Apocalipse, ele diz, Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Agora vem a palavra poderosa. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:5. Meus irmãos, foi uma obra grandiosa. Não foi simplesmente, Jesus não pegou os discípulos, colocou-os numa classe e disse assim, agora eu vou dar um ensino para vocês, ou vocês vão aprender a ser gente, ou não tem mais jeito. Não foi isso não, irmãos. Jesus foi ensinando as coisas aos discípulos. Foi ensinando. Mas chegou uma hora que Jesus disse assim, agora vocês esperem em Jerusalém, porque agora vocês receberam o ensino, e vocês têm muita coisa ainda para aprender, mas vocês não podem fazer nada se o meu poder não estiver sobre vocês. Então espere até que do alto eu envie o poder, e a partir desse poder, vocês vão ser novas pessoas. O mundo não vai segurar vocês. Sabe o que aconteceu? O poder do Espírito Santo veio. A glória de Deus foi derramada. E aqueles homens limitados, falhos, cheios de altos e baixos, se transformaram em homens com decisões extraordinárias. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, que tinha optado em negar Jesus, quando ele foi pressionado pelas autoridades judaicas a negar, a parar de pregar, ele e João disseram, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E quando eles estavam presos, as autoridades judaicas pensando que eles estavam na cadeia, eles tinham sido soltos sobrenaturalmente, e quando alguém foi ver, eles já estavam na praça pregando o evangelho. E alguém correu e disse, olha, aqueles homens que estavam presos estão lá na praça e tem um monte de gente ouvindo. E quando a mensagem do evangelho começou a se espalhar, sabe o que foi dito sobre os cristãos daquele tempo? Aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para o alto, de cabeça para baixo, também chegaram até nós. Infelizmente, irmãos, hoje o que se pode dizer de muitos de nós, não é que aqueles que têm transtornado o mundo, impactado o mundo, mas é aqueles que têm andado de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos aceitando a mentira de que nós não podemos fazer escolhas excelentes.
de que nós temos que viver uma vida medíocre espiritualmente, uma existência de derrota, de depressão, de vazio, de angústia, porque Deus está longe de nós, Deus não nos ama, Deus não nos cuida, não cuida de nós, e o pecado está dominando a minha vida. Não. A Bíblia está dizendo aqui para nós, olha, que Ele nos libertou, aquele que nos ama, Jesus, a testemunha fiel, o primogênito, aquele que está sobre os mortos, soberano dos reis da terra, Ele que nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Essa é a sua identidade em Cristo, se você já é um salvo, uma salva pelo Senhor. João 8,32, Jesus disse: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Desse poder que faz você fazer escolhas terríveis, entre outras coisas. Em João 8,36, no mesmo contexto está escrito: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. No contexto da mensagem dessa noite, livres de quê? Livres de tomar decisões destruidoras na sua vida. É por isso que quanto mais jovem a gente entrega a nossa vida a Jesus, melhor é. Porque se você é um jovem convertido, você já desde cedo, desde adolescente, você começa a tomar decisões excelentes. Ah, mas eu já tenho uma certa idade e agora ainda é tempo de tomar decisões excelentes, irmãos. Porque estamos aprendendo nessa noite, em Cristo há poder para fazermos essas escolhas excelentes. Então, nessa noite eu quero encorajar você. Escolha ter um namoro certo, na hora certa, com a pessoa certa e um namoro santo. Escolha ser um marido excelente. Escolha ser um marido excelente. Escolha ser uma esposa excelente. Escolha ser um filho excelente. Escolha ser um patrão excelente. Escolha ser um empregado excelente. Escolha ser um estudante excelente. Escolha ser um servo excelente. Escolha ser um crente, um homem, uma mulher que serve e anda com Deus. Escolha. Eu posso escolher, pastor? Claro, porque em Cristo há poder para isso. Você não precisa ficar andando cabisbaixo, derrotado, se arrastando por aí. Ah, para mim não dá, para mim não dá. Para você não dá, mas se Jesus estiver na sua vida, dá. O poder dele na sua vida te capacita a dar certo, a fazer as escolhas certas, a consertar o que está quebrado, a restaurar o que precisa ser restaurado. O poder dele na nossa vida é que nos capacita a sermos o que ele quer que nós sejamos. Nós cantamos, irmãos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Aí na primeira hora de tomar uma decisão bíblica, a gente retroage, desiste. Então não cante, se você não crê que o poder de Deus te capacita a tomar as decisões excelentes na sua vida. Meus irmãos, se eu posso concluir essa palavra numa frase, eu posso dizê-la agora para você. O poder do pecado nos impulsiona às escolhas erradas, mas o poder de Cristo nos liberta para vivermos as melhores escolhas da vida. É assim, irmãos. Se você já é salvo, você tem que glorificar a Deus e reafirmar as escolhas excelentes. Você pode fazer escolhas excelentes em Cristo, porque Cristo te dá poder para isso, poder para viver para a glória dele. E quando você vive para a glória dele, você então vai ser feliz de verdade. Talvez muita gente ao seu redor não vai nem te entender. Mas por que você toma essa decisão? Por que você não faz isso? Por que você não fica no barzinho? Por que você não pega todo mundo? Por que você não mete a mão no dinheiro? Por que você... Deixa a cadeira quietinha, deixa. Preste atenção na palavra do pastor, que o pastor está falando para você. Por que você não faz as escolhas certas? A primeira escolha é prestar atenção no que o pastor está falando, irmão. Porque a palavra que eu estou dizendo a você aqui pode salvar ou decretar a derrota da sua vida, se você não prestar atenção. Entende? Quando o pastor está pregando, não é o pastor de Deus, não. É Deus falando. Se eu falar alguma coisa errada, sou eu. Mas o que sai certo aqui é Deus falando. Entendeu? Então preste atenção, não brinque não, porque essa é uma hora muito séria.
É hora de vida ou de morte. O diabo está aí do seu lado dizendo, não dê ouvido, não preste atenção, converse, atrapalhe o que está do seu lado. Sabe por quê? Porque ele não quer que você tome decisões excelentes na sua vida. Por que tem tanta gente derrotada ali? Gente filho de crente. Você vai nas cadeias, como é seu nome? Isaac, Esaú, Jacó. Só falta dizer Abraão, Isaac e Jacó. Está lá preso, filho de crente, desviado. Sabe por quê? Porque não deu ouvidos à voz de Deus. Pode voltar. Enquanto está vivo, tem esperança. Mas por que está lá? Porque na hora de fazer as escolhas certas, de prestar atenção nas escolhas certas, não prestou. É sério, irmãos. É muito sério. Faça as escolhas certas. Todo mundo aqui quer ser feliz. Mas será que todos nós queremos fazer as escolhas certas? Faça as escolhas certas e seja feliz.